Rafa, tudo bem? Mike. E aí pessoal, tudo bem? A paz do Senhor? Nós vamos agora começar a primeira live do Unidos em Cristo. Vou chamar aqui o Mike, ele vai participar comigo. E aí, Mike, tudo bem? Firme, tá me ouvindo bem? Tá dando pra ouvir. Beleza, maravilha. Vamos esperar chegar mais um pessoal aí, né? Muito bem. Cortou o som. Cortou? Isso, E agora, melhorou? melhorou. Beleza. O pessoal tá ouvindo bem? Será que alguém pode responder a gente aí? Tá dando pra ouvir, pessoal, o áudio? Vamos esperar alguém responder. Rapaz, eu tô nervoso, viu? Jesus, A Manu falou que tá bom o áudio. maravilha. Beleza. Vamos começar? A gente fez, Bom, vai ser a primeira live, vai ser uma experiência nova pra gente, não está acostumado a fazer isso. E a gente colocou o tema, né, falar sobre a volta de Jesus, que é a temática, né? Mas para que a isso. gente venha falar da volta de Jesus, do retorno de Jesus, a gente tem o pressuposto de que ele já veio a primeira vez, né? De que ele já existiu aqui, já viveu nessa terra e que, portanto, ele vai retornar uma segunda vez. E ele viveu, né? Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Mas não terminou aí, porque se tivesse terminado aí, não teria como ele voltar, ele retornar. Mas isso aconteceu através da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o pressuposto de que Jesus Cristo vai voltar novamente é o fato de que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, né? Ele ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Então, ele está ressuscitado. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aí alguém pode Sim. perguntar, mas essa ressurreição, será que ela não foi algo inventado por esses discípulos lá do primeiro século, né? Será que não foi, eles não inventaram isso? Será que não Aham. é algo criado desses seguidores? E qual é os argumentos que nós temos para provar, né, que de fato a ressurreição ela não é uma criação de um grupo de discípulos do primeiro século, mas que ela é um fato histórico? Porque sem a ressurreição não existe cristianismo. Né? E eu acho interessante, Felipe, que assim, antes da gente entrar nessa questão dos argumentos e tal, eu acho que só o fato da gente ter a esperança de que Cristo vem buscar a sua igreja, que é o tema da nossa live, né? Pressupõe a ideia de que a gente acredita que ele vive, né? Porque como é que a gente esperaria Jesus voltar se Jesus não vivesse? Então, ele ressuscitou, ele está vivo. E essa é uma realidade. Isso aqui, para mim, é um argumento assim, bem simples. Essa esperança que tem dentro de nós já é uma evidência, é uma prova de que Jesus ressuscitou e de que ele está vivo. Mas sabe que eu gosto, assim, eu gosto muito do texto de 1 Coríntios 15, para a gente fundamentar, né, essa questão aí da ressurreição. E Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele fala para a gente, vou pegar a Bíblia aqui, né, porque nós é crente, né, Felipe? Então, Uhum. pegar a Bíblia aqui na live, hein, gente? Meu Deus.
Mas Paulo diz aqui aos Coríntios, no capítulo 15, na primeira carta aos Coríntios, logo no versículo 3, ele diz assim, ó, porque primeiramente eu vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a própria do Evangelho. Cortou? Cortou para você? Cortou. Voltou? Voltou, agora voltou. Então, acho que o primeiro argumento aqui é que a própria mensagem do Evangelho afirma a ressurreição. Para mim, esse é um primeiro argumento, que Paulo fala que a mensagem do Evangelho envolve Cristo morreu por nossos pecados, Cristo ressuscitou e está vivo. Então, a mensagem do Evangelho envolve essa afirmação de que a ressurreição é uma realidade. O que você acha? Sim, a escritura ela afirma isso. Mas alguém pode dizer de que essa escritura foi escrita por esses discípulos, né, que de fato foi, e de que eles inventaram essa ressurreição, né? Que argumentos nós temos a favor de que eles testemunharam de fato isso e que isso é uma verdade e não apenas algo inventado, né? A ressurreição de Cristo. E eu acho que esse texto aqui de Paulo também fala isso. Ele diz que Jesus não apareceu somente aos discípulos, Jesus apareceu somente aos 12. Jesus apareceu aos discípulos, Jesus apareceu àquelas mulheres, Jesus apareceu àqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus comeu com eles, Jesus andou com eles. Então a gente tem esses argumentos assim que estão fora da questão dos discípulos em si. A Bíblia nos mostra que Jesus apareceu mais de 12 vezes para eles também, ao longo de todo o Novo Testamento. Então, eu acredito que isso fundamente a questão de que não foi somente para eles, para outras pessoas também, né? Sim, e é interessante porque Paulo vai falar, né, que apareceu para mais de 500 irmãos, e ele vai dizer, no capítulo 15 de Coríntios, de que a maioria desses irmãos eles ainda viviam. Ou seja, estava dizendo para aquele pessoal que, se eles quisessem, eles tinham um endereço daquelas pessoas que eles poderiam recorrer para comprovar de que, de fato, eles o viram e de que muitos tocaram na pessoa de Jesus Cristo. Né? E essa argumentação que às vezes a gente ouve de que a ressurreição de Jesus foi algo inventada por alguns discípulos lá no primeiro século, né? Ela não tem muito embasamento, muita base, porque a gente percebe que esses discípulos não ganharam nada com isso. Né? Pelo contrário, eles perderam muita coisa com isso. E muitos deles morreram por causa disso. Né? Eles foram martirizados, e mortes terríveis, né? Não mortes, foram assassinados, foram perseguidos, simplesmente por afirmarem Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A única coisa que eles precisavam fazer era o quê? Falar, não, isso não aconteceu. Mas eles foram até as últimas consequências, afirmando de que Jesus Cristo, de fato, havia ressuscitado dentre os mortos. Então, essa é uma grande evidência a favor do cristianismo, né? Sim, exatamente. Tipo assim, eles não teriam tanta coragem de não apenas testemunhar, né, mas de morrerem pelo Evangelho, se eles não acreditassem que Jesus é vivo, de que Jesus vive, né? Então, o fato deles terem toda essa coragem de testemunhar, de entregarem a sua vida, é uma comprovação de que Jesus vive. E eu separei um trecho de um livro, Felipe, do Norman Geisler. Ele diz assim, ó: todas as testemunhas da ressurreição estavam dispostas a morrer por seu testemunho, e isso de fato aconteceu com muitas delas. Inclusive todos os apóstolos, exceto João. Diante desse tipo de testemunho, não pode haver dúvidas quanto à veracidade da ressurreição de Cristo entre os mortos. Então, cara, para mim isso... E eu acho que tem um último argumento, que é o seguinte: a nossa experiência pessoal com Cristo também, né? A nossa salvação. Então, eu acredito que a experiência que nós tivemos de transformação, de novo nascimento, é uma comprovação de que o Evangelho é uma realidade, de que Jesus continua agindo, né, em meio à nossa vida. Eu acho que isso também fundamenta. Né? Sim. Por aquilo que ele fez nas nossas vidas, né? Pela transformação que ele gerou em nós. Né? E se a gente parar para pensar, o cristianismo ele tinha tudo para ter acabado no primeiro século. Um grupo pequeno de pessoas ali na Palestina, perseguida primeiro pelos judeus, depois pelo próprio Império Romano, poderia simplesmente sumir. Muitos messias apareceram,
muitos tiveram seus seguidores, mas com o tempo foram aniquilados, simplesmente deixaram de existir. Esses grupos religiosos sumiram do mapa. Mas o cristianismo, ele persiste. Por mais que se levantam pessoas contra ele, por mais de 2000 anos. E o cristianismo sempre cresce. Ele tem perseguições, se levantam-se falsos crentes, se levantam falsos profetas no meio da igreja, mas mesmo assim o cristianismo genuíno, ele continua existindo e ele permanece isso. Por quê? Porque aquele que começou está vivo e conduz, né, a vida dessa igreja até o fim. Né? E uma vez uma pessoa, para tentar contra-argumentar, né, um colega meu falou assim, não, porque a gente fala, né, os discípulos morreram por isso, dizendo Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas os muçulmanos também morrem, né? Tipo, eles entregam a sua vida, se matam, por causa que eles acreditam numa fé de que do outro lado eles vão ter alguma coisa. E alguém fala, então qual que é a diferença? Só que é interessante porque os muçulmanos, eles fazem isso baseado numa coisa que eles não viram, numa fé que eles têm, mas que está para além daquilo que eles de fato experimentaram. Eles acreditam que lá no futuro, na vida eterna deles, eles vão ter bens por morrerem pela sua fé. Mas os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, eles não estão falando de algo apenas que eles creem, né? Mas eles estão falando de algo que eles falam, eu vi ele ressuscitado, ele apareceu para mim. Então, tipo, não é uma coisa só de fé, mas é uma coisa que eu experimentei, né? Ele apareceu para mim, por isso eu tive essa experiência com ele. Né? É até legal o comentário aqui do Marcos, ele diz assim, ó, o sábado de Gamaliel ecoa. Meu, é exatamente isso. Se fosse qualquer movimento religioso, tinha parado ali. Você está entendendo? Então, a nossa experiência pessoal com Jesus, eu acredito que é uma evidência, assim, da ressurreição também. E eu penso, Felipe, por exemplo, que nesse tempo difícil que a gente está vivendo, somente agora, em meio a essa pandemia, a incerteza econômica, a incerteza em muitas vidas, em muitas famílias, o fato da gente crer na ressurreição faz muita diferença, porque a gente consegue encontrar paz, né, uma esperança que vai além desse contexto que a gente está vivendo, porque Jesus, por ele estar vivo, ele não está alheio à situação que a gente está passando, né? Ele contempla, ele intervém, porque nós estamos vivos aqui até agora, em meio a uma pandemia como essa, e ele continua agindo, apesar desse momento que a gente está vivendo. Então, essa ideia da ressurreição, principalmente agora que a gente está celebrando a Páscoa hoje, né? Estava até vendo agora um do Hernandes Dias Lopes, que ele diz que a Páscoa não termina lá na crucificação, né? Porque após a crucificação, Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. Então, a gente ter essa consciência da ressurreição nos traz muita paz, muita confiança de que Cristo vive, de que ele não está alheio à situação que a gente vive, né? Então, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Ô, Felipe, só uma coisa. O pessoal podia mandar algum comentário aqui, né? Porque nós estamos falando, assim, desembolado aqui. Alguém podia falar alguma coisa, né? Sei lá, fazer um comentário. Dar um glória a Deus. O Marcos fez, ele falou do argumento de Gamaliel, né? Que Gamaliel falou, né? Foi justamente isso. Quando queriam matar os apóstolos, né? Ele falou assim, não vamos... Os judeus queriam matar, né? Ele falou para os rabinos lá, para os fariseus, ó, se isso for um movimento de homens, isso vai acabar. Se for de Deus, não adianta a gente fazer nada porque isso vai permanecer, né? Então, que permanece. Exatamente. Mas comentem aí, coloquem a sua opinião, a opinião do pessoal. Interajam com a gente quer também que vocês interajam conosco. Sim, seria muito bom, porque aí a gente não fica falando aqui só daquilo que a gente preparou, nem nada, né? O pessoal pode participar, pode comentar. Eu estou vendo que tem bastante pessoas aqui da nossa igreja, o pessoal de Hortolândia também. Então isso é muito bom, né, cara? Ó, tem feliz. Gente que é do Pará que está vendo a gente. Se você... Que isso, gente. Muito bom. Mas aí... Pois não, pode falar. Continuando, então, o raciocínio, primeiro do fato, né, de que, como diz a Gabi aqui, Cristo vive, que é o que a gente tem falado da ressurreição, e como é importante essa fé na ressurreição de Jesus Cristo, é por isso que Jesus Cristo vai voltar. Então, a ligação entre a ressurreição e a vinda de Jesus Cristo é algo que está totalmente intrínseco, né? É o pressuposto da volta. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele está sentado à direita do Pai, e é por isso que ele retornará em breve, né?
E os discípulos Sim. viram, né? Capítulo 1 de Atos, Lucas revela aquele episódio em que eles veem o próprio Cristo, né, sendo assunto aos céus, né? Eles vêm e eles falam, olha, assim como o anjo aparece e fala para eles, assim como vocês viram, ele subir para o céu um dia, vocês também novamente vão ver ele descer dos céus, né? Então, isso aí é a comprovação a esperança da vinda de Jesus, ela está totalmente ligada à questão da ressurreição, né? Hum. E eu acho que essa parte que você entrou agora, acho que dá abertura para a gente entrar na questão da vinda do Senhor Jesus, né? Porque aqueles dois varões lá em Atos 1, que aparecem para os discípulos, e quando eles estão vendo Jesus sendo assunto aos céus, eles falam que um dia esse Jesus voltará outra vez, né? Só que esse dia a gente não sabe, né? A gente não tem nenhuma noção. E eu acho que essa é uma pergunta que os discípulos fizeram, eu acho não, tenho certeza, os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus, né? Quando será? Quando acontecerá essas coisas, né? Só que Jesus, ele disse que o dia e a hora ninguém sabe, né? Então, Jesus não deu o dia exato, mas ele não nos deixou sem um checklist aí, né? De quando essas coisas iam acontecer, né? Então, a gente não está, assim, totalmente à mercê. Isso que é lindo, né? A gente tem esperança tanto daqui do agora, né, do hoje, quanto para o futuro. A gente tem um parâmetro que a Bíblia estabelece, né, sobre como essas coisas vão acontecer, o que vai antecipar essas coisas, antecipar a vinda do Senhor Jesus, né? Sim, e ele deixou vários sinais, né? Se a gente pegar no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ou no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, Marcos ele também vai relatar esse episódio. Os discípulos eles fazem essa pergunta para Jesus de qual seria o É, final de sua vinda. É importante a gente também lembrar, né, que de fato nós nunca vamos saber a data exata de quando isso vai acontecer, né? O dia, é, a hora, não dá para a gente marcar o tempo. O próprio Cristo falou que ele virá como um ladrão, né? Então, o que revela sim. que é algo que vai acontecer de forma repentina, né? O ladrão não avisa que vai assaltar a casa de ninguém, ele chega de repente. Então, Jesus Cristo, ele virá dessa mesma forma, né? E é interessante que, assim, a gente vai ver lá os sinais, né, que antecedem a vinda do Senhor. A gente vê nação contra nação, guerras, rumores de guerra, terremoto, fome, pestes, né, pragas, pandemias, por exemplo, como a gente está vivendo agora. E a gente fica pensando assim, que essas coisas acontecem, sempre aconteceram ao longo da história, né? E eu acho que o fato dessa recorrência dos sinais estarem assim tão evidentes, tão frequentes, às vezes é o próprio é a própria é o argumento que muita gente usa para não confiar de que Jesus vem, que as pessoas pensam assim, poxa, isso está acontecendo sempre, guerras, rumores de guerra, terremoto, pestes, pragas, falsos mestres, falsos messias, as pessoas sempre veem isso acontecendo, isso é frequente, e isso às vezes se torna na mente das pessoas um motivo de desânimo, né? Poxa, está acontecendo, mas Jesus não veio ainda, está acontecendo, mas a volta de Jesus ainda não aconteceu. E aí que a gente tem que ter uma percepção diferente, né? Porque quando Jesus disse sobre esses sinais, ele disse que seria como dores de um parto, né? Se a gente for usar essa metáfora do dores de um parto, a gente percebe, Felipe, que em um parto ele está cada vez mais próximo de acontecer quando as contrações, quando as dores se tornam cada vez mais intensas e cada vez mais frequentes. E quando a gente olha os sinais da vinda do Senhor Jesus, a gente percebe que eles estão mais frequentes e cada vez mais intensos. E isso é evidente de que mostra que Jesus está muito perto de voltar, porque a intensidade é outra, a frequência é outra, né? Se a gente parar para pensar que, por exemplo, Jesus ele vai falar, né, ele vai prever, né, de que haveriam epidemias, né? Por exemplo, é uma das coisas que ele coloca, né? Se você olhar para o Antigo Testamento, houveram pestes, epidemias dentro do próprio povo de Israel, algumas vezes até como uma punição de Deus para aquele povo,
Mas essas epidemias, elas eram de forma local, né? Elas existiam em determinados lugares, numa cidade, numa região, num país. Mas a gente, por exemplo, no caso que a gente pegar o que a gente vive hoje, o coronavírus, né? É uma epidemia, mas de a nível mundial. E Jesus profetiza isso no primeiro século. Como que ele ia saber que o mundo ia estar tão globalizado? Ele vivia ali na Palestina. Como que ele ia saber que algo ia ter um alcance mundial que alcançar tipo, o mundo inteiro? Tipo, não apenas uma região, não apenas um local. E aí, justamente, vai com o que você falou, né? De que como são contrações de parto, né? Essas coisas sempre existiram, mas agora elas acontecem talvez com mais frequência e com mais intensidade. Tá no mundo inteiro. Tipo, grandes líderes do mundo inteiro estão atormentados, por exemplo, com o que tem acontecido com o coronavírus. Está parando a economia de muitos países. Então, tipo assim, como Jesus, no primeiro século, com um grupo de discípulos de 12 pessoas ali, influenciando ali, malemar algumas pessoas de Israel, porque boa parte rejeitou ele ali mesmo, iria falar de uma coisa, né, que ia ter uma influência, tipo, no mundo inteiro, né, prever algo tão poderoso assim mundial. E é interessante porque na tradução que eu tenho aqui, fala de epidemias, né, e fomes. E ele liga as Sim. duas coisas. O que revela que, tipo, depois da epidemia, vem a fome, né? E ela está relacionada por quê? Porque a epidemia mata muita gente, a epidemia pode causar um colapso econômico, e isso faz com que haja fome, haja crise econômica, e automaticamente isso vai fazer com que as pessoas tenham fome. Né? E é interessante. Mas que ele fala que isso vai acontecer em vários lugares, né? Se a gente parar para pensar isso acontecendo no mundo inteiro, não tem um continente do planeta em que isso não está presente. Uhum. E é interessante que essa tem sido a maior preocupação das autoridades hoje, né? A questão da economia e a questão da pandemia. São as duas principais frentes aí de ações, né? Até o auxílio emergencial que está disponível, que vai ficar disponível para as pessoas, é uma evidência dessa preocupação, né? E eu achei muito interessante isso que você disse, porque pensando dessa forma, a gente pode confiar nas palavras de Jesus, né? Sim. Confiar naquilo que ele já disse a respeito da sua vinda. Porque, foi 2000 anos atrás, ele profetizou em um contexto, nessa ordem dos fatos, né? Seguindo aí de epidemias e fome, né? Eu acho isso interessante, porque isso faz com que a gente possa confiar de que, de fato, Jesus vai voltar. E eu estava pensando esses dias sobre isso, e me veio assim à mente um pensamento assim, né? Por que que a gente acaba não olhando para essas coisas com essa ótica espiritual, né? Porque parece que a gente olha para essa pandemia e às vezes essa crise econômica e a última coisa que a gente observa é a questão espiritual, né? Como isso está atrelado àquilo que a Bíblia já disse, àquilo que a Bíblia ensina, tá entendendo? Parece que a gente coloca essa questão espiritual por último. A gente primeiro se preocupa assim, não, vamos proteger a nossa família, vamos comprar álcool gel, tudo isso é maravilhoso, isso é certinho, gente, não estou falando que é errado. Mas a gente não tem essa preocupação inicial sobre a parte espiritual de imediato, né? Parece que só vem depois. Né? Roberto, colega de trabalho, deu boa noite. Boa noite aí, Roberto. A Gabi também fez uma pergunta aí. Vamos tentar responder a pergunta da Gabi. Vai você, Felipe. Os sinais de guerras e pestes estão presentes desde sempre, desde antes da Idade da Média. Como saber quais são os sinais? Não, eu acho que essa pergunta ela é respondida pelo que o Mike falou já, que está relacionado ao fato de que ela vai acontecer com mais intensidade, né? E Sim. mais frequência. De fato, existem, como eu falei, epidemias existem desde do Antigo Testamento, mas elas aconteciam em determinados locais, né? Em determinadas cidades, regiões, países. Mas o que a gente está vivenciando, de certa forma, com essa intensidade, onde está presente nos 5 continentes, é quase que algo inédito, né? De que está causando tanta ansiedade. A gente teve algumas epidemias como o H1N1, mas não causou tanto temor em líderes mundiais como, por exemplo, o coronavírus está gerando, né? Então, esses sinais a gente vai perceber no sentido de que eles vão acontecer sempre com mais frequência. Né? Desde quando Jesus falou isso até hoje, sempre acontece, mas eles vão cada vez ser mais frequentes, vão acontecer com mais frequência. Também,
O, ela falou que a gente respondeu. Ela, Legal. Jesus ele também falou de outros sinais, né? Como falsos cristos, falsos profetas, né? Que é algo que a gente Aham. vê em 2000 anos de história sempre acontecendo isso, né? Sempre houveram falsos profetas e falsos cristos na história da igreja. No próprio segundo século, a gente percebe pessoas que, que já queriam colocar o gnosticismo dentro da igreja, né? Que era um falso cristianismo dentro da igreja cristã. E ideias essas, a gente vê Ário defendendo que Jesus Cristo não era Deus, e várias outras ideias que são, e até hoje, né, existem esses movimentos que defendem essas ideias. Então, falsos cristos e falsos profetas também é um sinal, né? E a gente vê cada vez mais surgindo falsos profetas, pessoas que se colocam como discípulos de Jesus, mas que na verdade querem enganar as pessoas, quer ludibriar, quer tirar proveito delas, mas que na verdade pregam um falso evangelho e não vivem o evangelho de verdade. Então também é um sinal de que Cristo voltará, né? De que esses falsos mestres, falsos profetas revelam isso. E que também nos remete a outra coisa, né? Que a gente precisa lembrar. Jesus está no primeiro século. Ele tem um grupo pequeno de discípulos. Vai ser crucificado, morto, e vai depois ressuscitar, mas seus discípulos vão por um tempo até voltar para os seus antigos afazeres, meio que o deixá-lo de lado. E aí você pensa, né, como que ele pode ter essa ideia, né, de que o cristianismo ia chegar gente a ponto de pessoas quererem ia ser tanta influência que pessoas iam querer criar um falso cristianismo, né, falsos cristos, falsos profetas, né, é uma coisa que não tinha como ele saber, que ele só sabe porque de fato ele é onisciente, né, ele conhece todas as coisas, porque alguém inventar isso no primeiro século, a sorte disso acontecer para um grupo pequeno de discípulos que Jesus tinha era algo muito improvável, mas de fato isso aconteceu. Isso nos dá certeza de que se ele acertou nisso, ele vai acertar no final também, né? Sim, tem até uma frase, eu acho que do Billy Graham, que fala sobre isso, que ele diz assim, eu li a última página da Bíblia e vai ficar tudo bem, né? Vai dar tudo certo. A gente pode confiar, sabe, velho, em tudo que está na Bíblia Sagrada. Hoje mesmo está uma discussão aí de um certo pregador que diz que não acredita na veracidade da Bíblia, na inspiração divina da Bíblia de capa a capa. Meu, como assim? Sabe? Isso é um erro, assim. A gente pode confiar na inspiração plena da Bíblia, sabe? Em todas as promessas que ela fez. Porque Deus prometeu um plano de redenção para a gente, ele cumpriu. Deus prometeu uma glorificação para a gente, ele também vai cumprir. Deus prometeu que Jesus vem buscar a sua igreja, ele também vai cumprir. A gente pode crer em todas as páginas da Bíblia, sabe? Então, eu acho que isso traz paz para a gente, né? Traz bastante confiança. Só que essa segunda vinda de Jesus, Felipe, a nossa visão pentecostal acredita que o marco inicial dela é o arrebatamento da igreja, né? Sim. E esse evento ele vai ser assim algo de fato bastante marcante, porque somente os salvos ouvirão a trombeta soar, né? Somente aqueles que estiverem firmes com Jesus, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão, nós que estivermos vivos seremos transformados. Então é algo que Jesus, esse evento inicial é algo para a igreja mesmo, né? E sabe o que eu estava pensando, Felipe? Porque quando a igreja for arrebatada, a gente sabe que terá lá no céu o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, nós estaremos com Cristo eternamente. Só que enquanto isso aqui na Terra, o negócio vai ficar feio, vai ficar estreito. E se a gente acha que está ruim hoje, se a gente acha que está difícil viver no mundo em meio a uma pandemia, meu, quando a igreja for arrebatada, o mundo de então vai ser uma coisa assim, totalmente terrível, né? Então é por isso que é muito importante que a gente esteja firme nos pés, na presença de Deus, para que quando a trombeta soar, para que quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós sejamos um dos tais, né? Como diz o hino da harpa, né? Nós sejamos um daqueles que vão se encontrar com o Senhor nos ares, que vão desfrutar de todo aqueles eventos maravilhosos, aquela presença maravilhosa logo após o arrebatamento da igreja. Sim, essa esperança da vinda de Jesus, ela é um alento para aqueles que o servem, né? Para aqueles que estão na sua presença. Ela não é um alento para aqueles que não servem a Jesus, né?
são aqueles que, como Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, que não foram destinados à ira de Deus, né? E esses que Uhum. estão firmes na pessoa de Cristo, na sua fé em Cristo, esses é que a vinda de Cristo é algo positivo, é algo bom, né? Que o próprio Cristo ele vai dizer, né, nesse sermão escatológico, onde ele vai falar, né, quando essas coisas acontecerem, olhai para os céus, né, e porque próxima está a sua redenção, né? Próxima Uhum. está a sua redenção. Então, os cristãos, aqueles que são discípulos de Jesus, eles olham para as calamidades de uma forma diferente, porque isso vai revelar de que as profecias vão se cumprir, de que Cristo voltará novamente. Sim, e eu acho, assim, para a gente ir caminhando aqui, né? Acho que para conclusão já tem meia hora que a gente está falando, hein, Felipe? Eita, meu Deus, hein? Mas eu acho que uma coisa que já me chamou a atenção, estava lendo a Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 4, né? Como o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: por isso não desanimamos, mas fixamos nossos olhos não nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Eu acredito que essa noção de eternidade, essa noção de que Cristo vem nos buscar, muda muito a nossa visão diante dos acontecimentos, né? A gente parece que tudo se torna mais fácil, né? A gente consegue passar pelas dificuldades, pelos problemas, pelas incertezas que tem no mundo, quando a gente tem essa confiança de que tudo aqui é passageiro, de que tudo aqui vai passar, sabe? Esse momento difícil vai passar. E há um contraste muito grande entre aquilo que a eternidade é e aquilo que o mundo hoje é, sabe? A gente vê que na eternidade não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá sofrimento, não haverá nada desse tipo de problema que assola os seres humanos hoje. Nada disso vai ter lá. Então, a gente precisa, essa que é a verdade, eu falo assim, de forma individual, né? A gente precisa ter esse sentimento, sabe? Essa questão de, poxa, a eternidade é uma realidade, Jesus está vivo, ele vem me buscar, porque isso muda muito. Outro dia eu estava pedindo um conselho para um pastor, ele disse assim para mim que quando a gente enxerga essas coisas espirituais como algo tangível mesmo, algo que é real, muda muito a nossa perspectiva, né? Até a pessoa de Deus, quando a gente entende que Deus é uma pessoa, de que ele se importa conosco, de que ele é transcendente, mas ele é imanente, tudo isso muda a nossa mente, né? Nosso relacionamento com Deus. Então, eu acho que o mesmo sentimento que tinha na igreja em Corinto precisa ter em nós também, sabe? Tinha no apóstolo Paulo, que tinha nos primeiros cristãos. A gente precisa desejar, assim, não estou falando que a gente precisa querer morrer, né? Nada disso, mas, meu, se a morte vier, nós estaremos com Cristo, sabe? Então, isso muda muito a nossa mentalidade. Tá falando para mandar abraço para os titios aqui, peraí. Mandar um abraço aí para o Silas, para a Dileus, aposto que eles estão assistindo, são os tios da Gabi, meus tios também, né? Então, é tudo nosso. Tem uma pergunta aqui da Priscila, né? Que ela Você fala responde, Felipe. 24, você só coloca. Mateus 24 fala que os discípulos não passariam aquela geração sem que vissem os sinais. Mas as coisas correm até hoje, tenho dúvidas sobre uma passagem que pode dizer a respeito disso. Eu preciso analisar Mateus 24, mas se eu não estiver enganado, eu preciso ler certinho. Mateus 24 está falando, ele fala também desses sinais, que faz parte dos sermões escatológicos, mas ele fala da destruição de Jerusalém. E se eu não estiver enganado, essa geração não passará, está relacionada a essa profecia de Jerusalém. Porque, de fato, alguns anos, né, uns 20 anos depois de Jesus, da morte e ressurreição de Cristo, Jerusalém foi destruída pelos romanos, o templo que existia, tudo, né? E ele profetiza sobre isso. Eu preciso olhar, mas a princípio eu acredito que seja esse sentido. Né? E eles viram muitos sinais, né? Já começaram, por exemplo, esse fato aí do... Porque quando Jesus profetizou isso, ele vivia uma aparente paz ali na região, porque era tudo dominado por Roma, né? Estava tudo sob o domínio romano. Então havia uma paz. E depois aquilo começaram a ter revoluções, guerras entre as nações, né, entre tantas outras coisas.
mas eu acredito que isso aí está relacionado às profecias que ele faz para Jerusalém, de que Jerusalém seria destruída, de que o templo seria destruído, enfim, está relacionado a isso. Aquela geração, de fato, ela viveu para ver aquilo acontecer, né? Eles não morreram sem que isso acontecesse. Não sei se deu para responder a pergunta da Priscila, mas precisa analisar o texto certinho, mas está relacionado, acredito, a essas profecias da destruição de Jerusalém. E eu acredito que seja isso mesmo. O que eu sei desse texto é exatamente isso, né? De que quando, até aquele texto que fala sobre a profanação do santo lugar tinha relação com essa invasão de Jerusalém e a profanação do templo por parte dos romanos. Então, o que eu sei também vai por essa linha aí. Entendeu, Felipe? Mas, meu, sobre essa questão dos sinais, essa questão da intensidade e frequência, eu acho que define, sabe? A gente tem que pensar sempre nisso. Intensidade e frequência. Ele está cada vez mais frequente, cada vez mais intenso. Eu anotei alguns aqui, tipo, guerras. Eu falei, tipo, naquela período tinha uma paz aparente. Depois tem invasão dos bárbaros, a gente vivenciou duas guerras mundiais, né, no século passado, que envolveram o mundo inteiro mesmo, de nações contra nações, reinos contra reinos, e isso mostra, né, um cumprimento dessas profecias. Há pouco tempo estava lá os Estados Unidos e o Irã, né, que estavam brigando, também estavam, a gente percebe bombas atômicas, né, que são, tipo, ameaçadoras, né, e Jesus falou, tipo, de coisas espantosas que poderiam acontecer, e bomba atômica era algo que talvez nunca... E fica, como Jesus podia pensar em coisas desse tipo, né, no primeiro século? Ele fala também da perseguição aos cristãos, né, tipo, que os cristãos iriam ir até reis iam colocar diante dele para negar, e a pessoa, poxa, como que alguém pode falar assim, os meus discípulos vão ir até os reis, tipo, os reis vão se incomodar com os meus discípulos. Tipo, o cara tava achando que ia ser muita coisa mesmo na vida. Mas por quê? Porque ele sabia que o cristianismo ia tomar essa proporção mundial que tomou, né? E Sim. isso o quê? Porque Jesus, ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Então, esses sinais, por mais alguns tristes que sejam, né? Eles devem trazer, de certa forma, um pouco de esperança. Porque se Jesus acertou nisso, ele vai acertar no final. De que ele vai voltar, de que ele vai trazer um novo céu, uma nova terra, né? Então isso ele precisa trazer conforto, né? E essas coisas, elas existem para mostrar pra gente de que a nossa esperança não está nessa terra. Essa que é a mensagem cristã. Esse mundo, ele vai de mal a pior. Não tem esperança para ele, não tem melhora. E nós precisamos, portanto, estar apegados a Cristo. Porque só nele é a esperança. A nossa esperança está na vida eterna. Aqui vão ser sempre guerras, vão ser fomes, vão ser pestilências, vão ser perseguição para a igreja vai ser odiada, porque é o que ele também fala, e tantas outras coisas que vão acontecer. E a gente precisa estar na nossa esperança firmada para além desta vida, né? Sim, definindo, a coisa vai ficar feia aqui, essa que é a verdade. Então a gente tem que ser arrebatado, isso que importa, gente. Nós precisamos ir para o céu quando a trombeta soar. Ô Felipe, eu tenho que mandar um para minha família, senão o negócio vai ficar feio. Deixa eu mandar, tá o meu irmão, rapaz, tá geral aqui, coisa linda. Tá o meu irmão, tá a minha cunhada lá de Minas, tem o pessoal aqui de Hortolândia, a Priscila, eu vi que, enfim, a Maiara do Doni entrou aqui, um monte de gente. Gente, Deus abençoe vocês, tá? Só uma Felipe, coisa. manda um abraço pra Jane também, Felipe, por favor. Ela tá aí. Beijo, amor. Tá todo o pessoal aí. Ela chamou todo o pessoal Legal, da igreja do Pará para ficar aqui com a gente. que legal, benção, velho, Aí, top. só aqui mais uma coisa da Priscila, que ela falou assim: obrigada, gente. Eu entendia que ele falava a respeito da vinda de Cristo, mas me ajudou muito. Se você perceber no texto, ele vai falar que essas coisas, quando ele fala a respeito da vinda, iam acontecer, mas ainda não era o fim. Era apenas o começo, mas ainda não era o fim. Então, ele não estava dizendo que isso ia acontecer, que ia ser logo, né? Mas que ainda não é o fim, não é o fim. Se você ler lá Mateus 24, não é o fim. Ó, falando que tem gente do Nordeste também aí, ó. Três regiões do Brasil estão representadas aqui, pelo menos.
eu acho que nós somos os novos influencers do Instagram, Felipe, só pode. Mas muito legal, cara, muito bom. Bom, eu acho que era isso. A princípio foi bem improvisado. Nunca fiz isso na Foi vida. O Mike tá acostumado com a flytagem lá, ele sempre tá na internet. Mas eu nunca fiquei na internet falando nada. Mas nada, rapaz. a Paulina é para o mundo. Mas mas de fato é a primeira vez que estamos aqui. E se a gente quiser entrar na questão da escatologia, Jesus virá, né? Depois haverá a grande tribulação, e depois Uhum, voltará com a igreja, e haverá novos céus e nova terra. Para os salvos, sim. bem-aventurança eterna, para os condenados, condenação eterna. Né? Então, nós possamos nos Sim. apegar. A gente chama o pastor Sebastião na próxima também. Que aí vai Fala estar mais nos pormenores da escatologia. exatamente. Mas é isso Mas, aí. no princípio, era isso aí que a gente tinha. E a gente tá aberto para as próximas. E, e aí a gente vê. Os temas podem ser sugeridos por vocês. E a gente marca as próximas aí. Rapaz, tá bem improvisado esse negócio, mas beleza. Então, com certeza, eu achei muito legal. Acho que dá para a gente fazer mais vezes, né? E de outros temas, sei lá, enfim, seria muito bom. Foi um prazer, Felipe, muito bom. Olha, Beleza. tem até coraçãozinho aqui na live, vê se pode. Beleza, então, mano. Então, gente, até a próxima. E a gente divulga aí nas redes sociais. Obrigado por terem aguentado a gente falar aqui por um tempinho. Mas que a gente fique com essa esperança da volta de Cristo, que é para a igreja uma grande esperança. Deus abençoe. Sim. Boa noite aí para todos. Deus abençoe, gente. Até mais. O Rafa tá na Amapá, ele falou. Olha, rapaz, não fala isso. Tem alguém mandando coraçãozinho a roda aqui, hein, Felipe? Jesus amado. Então, que bom. Eu tô me sentindo naquela lives de profetada no Facebook, onde os caras falam assim, manda coraçãozinho para dar glória a Deus. Mas é isso aí, mano. Felipe, até mais então. Deus abençoe. Pai e minha mãe, que estão eu também, ó. Eles estão aqui, até comentou aqui. Obrigado. Pelo menos nossos parentes estão ouvindo. Pelo Que está aí também presente. Deus abençoe. Mas até a próxima, teremos mais em breve. Meu irmão também. Maravilha. Até mais. Tchau, Show gente. de bola. Deus abençoe, gente.